Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Vengeance, filme dirigido, escrito e estrelado por B.J. Novak, uma produção da Blumhouse. O B.J. Novak conseguiu uma grande popularidade com The Office e agora tem a sua estreia como realizador depois de um período com experiências na televisão. Vou falar para vocês como é um projeto de amor, essa estreia. Claro que dificilmente ele deixaria o humor de lado. Então nós temos aqui em Vengeance um caso curioso de um mistério que também envolve comédia. E por causa da disposição dos personagens, do desenrolar da história, dos acontecimentos, a formatação de Vengeance, por vezes, lembra muito um sitcom exatamente como The Office. De modo que é um pouco estranho imaginar que nós estamos acompanhando a investigação de um caso muito sério e o próprio filme te conduz para uma gargalhada por conta do traço cômico de uma determinada situação. E da mesma forma que o filme levanta debates super importantes sobre a abordagem das novas mídias, muito mais direcionado para podcast, nesse caso, nós temos justamente essa história que parece não se levar a sério. Essa vertente de humor vai crescendo durante o desenvolvimento e tem um grande impacto na conclusão. Acredito que por causa disso também acabe gerando uma certa divisão no público. Ben, interpretado por B.J. Novak, recebe a notícia da morte de uma mulher com quem ele teve um relacionamento. Ele decide ir ao funeral e lá toma conhecimento da suspeita de que a moça foi assassinada, e é então que Ben nota que tem a oportunidade de investigar o caso e também de realizar um antigo sonho, que é de ter um podcast de sucesso. O comentário mais forte que Vengeance faz é justamente sobre esse fenômeno dos podcasts investigativos. Poderia citar vários no Brasil, nos Estados Unidos. Em muitos casos, você tem uma história aparentemente muito interessante que talvez falta um material de apoio, falta mais investigação. E aí que entra a questão da investigação. E aí que entra justamente o trabalho no arquivo ou mesmo o trabalho de entrevistas. Uma outra coisa que torna Vengeance diferenciado é a forma como Ben sai de Nova York e chega ao Texas com inúmeras ideias fixadas sobre cultura e relações de poder, sendo praticamente obrigado a revisitar todos esses pontos, dadas as situações que ele entra. Eu realmente fiquei muito surpreso com o leque temático de Vengeance, porque a partir da investigação, nós passamos de questões desde o oportunismo até o grande impacto nas redes sociais, o possível grande impacto, na verdade, com aquela história que poderia causar amplo engajamento, que iria viralizar. E eu acredito que o Novak deve consumir tantos podcasts investigativos que ele decidiu buscar pelo humor justamente naquela base sagrada, que é justamente sair atrás e fazer entrevistas, naquela ideia de que quanto mais coisas, melhor. Então que a produção coloca para consideração vários personagens de apoio, variando de participações de poucos segundos até personagens secundários que geram desconfiança permanente e que são valiosos para a jornada de Ben. Eu não pretendo entrar com spoilers aqui, mas eu tenho que mencionar a grande atuação do Ashton Kutcher, porque cada vez que ele entra em cena, o Novak direciona toda a atenção para o que o personagem dele tem a falar. Então toda a participação do Ashton Kutcher se torna um evento para Vengeance. Ao mesmo tempo, o tipo de piada feito sobre a diferença de estilo de Nova York e Texas sempre bate na mesma tecla, passando do sotaque à visão de que uma pessoa que está dentro de um escritório em uma metrópole vai conseguir solucionar um caso no interior em um estado diferente porque tem mais capacidade. Então olha a diferença, se Vengeance fosse apenas mais um thriller, apenas mais um filme de mistério, toda essa base da diferença Nova York e Texas e da percepção de que uma pessoa poderia resolver um caso porque teria mais capacidade, não só seria desrespeitosa, como também afrontosa. Mas o Novak faz piada com o seu próprio personagem. Ele usa isso justamente para desenvolver o traço cômico do filme. E na minha leitura, o diretor ele acaba consolidando uma sátira que não precisa ser aplicada apenas para podcast, poderia tranquilamente ser aplicada também para as grandes mídias, na cobertura de casos e na busca pela vertente sensacionalista, aquela que gera cliques e que talvez pode gerar mais notoriedade. É só você pensar quantos e quantos casos são explorados demasiadamente a partir do sensacionalismo puro. Então, na minha visão, Vengeance funciona como um falso thriller. E eu tenho que mencionar isso porque se você espera de Vengeance um thriller tradicional, provavelmente vai ficar extremamente frustrado. É uma sátira e esse humor ácido ele acaba sendo super importante pro próprio estilo do B.J. Novak. O desenvolvimento de Vengeance por muitas vezes é lento, de modo que o Ben entra em uma situação, ele toma conta de todas as pessoas da região e aí ele começa a fazer suas considerações
e também pesquisar mais sobre a história. E aí, como eu mencionei, em algumas entrevistas parece que a ideia é de colocar em um sitcom para ver a troca de diálogos que pode ser hilária de duas pessoas com posicionamentos completamente diferentes. Nem sempre funciona porque muitas vezes os tópicos de Vengeance acabam engolidos pelo personagem principal, dadas as mudanças que existem nessa história. E eu tenho que falar também que eu não sou um grande fã do tipo de final orquestrado, mas de todo modo, eu fiquei com uma impressão bem positiva do filme. Para Vengeance, eu dou nota 7. É uma produção de baixo orçamento, mas que entra nessa nova diretriz da Blumhouse de não só produzir filmes de terror, mas de dar chance também para novas histórias. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!